Reflexion! Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo de segunda-feira. Então, se por algum motivo você não assistiu o vídeo de segunda-feira, você não vai conseguir acompanhar o conteúdo desse vídeo aqui, tá? Então eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, que é esse vídeo que está aparecendo aqui. E eu tive que dividir o vídeo em duas partes, gente, me desculpa, mas eu faço várias minisséries nesse canal porque eu sou a minha própria Netflix. Sim, sem dinheiro. E sem investimento, sem patrocínio. No vídeo anterior eu falei pra vocês, eu contei-lhes a história dos experimentos do Dr. Kozyrev sobre atravessar espelhos e, por consequência, criar uma dobra no espaço-tempo. E eu parei na exata parte do Stonehenge. Curiosamente, todos os símbolos que foram encontrados através do experimento, todos aqueles 1.200 símbolos foram estudados e mais de 80% dos símbolos foram identificados. A maioria deles estão estampados nas estruturas megalíticas do planeta, como por exemplo no Göbekli Tepe da Turquia, nas pirâmides, nos templos egípcios, nos templos maias, enfim. Tem toda uma conexão que a gente não sabe explicar com o passado do nosso planeta. Mas a maioria dos símbolos, por incrível que pareça, estavam presentes na cultura dos sumérios. Nas escrituras cuneiformes, lembram que a gente aprendeu na escola, que eles foram os primeiros a deixar as escrituras, eles escreviam nas cuneiformes, que era em formato de cuia, era tudo assim, ó, redondinho, que eles escreviam nos vasinhos? Pois é, a maioria dos símbolos encontrados dentro do espelho correspondem à escrita do povo sumério. De alguma maneira, os cientistas que performaram o experimento dentro do espelho de Kozyrev, eles acessaram a exata mesma informação que os sumérios deixaram nas tábuas. A língua escrita dos sumérios é a língua escrita mais antiga que nós conhecemos. Ela data de aproximadamente 3100 a.C. Mas a ideia aqui não é de fato que esses espelhos estariam conectados com os sumérios, porque não faz muito sentido. O que faz mais sentido é a gente tentar entender se esses espelhos não se conectaram com a mesma coisa que os sumérios se conectaram. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, pensa aqui comigo. Nenhuma civilização antes dos sumérios deixou documentos escritos. Só os sumérios. Eles foram os primeiros e depois deles existiu uma tendência de escrita. Então, será que os sumérios simplesmente aprenderam a escrever porque eles criaram essa paranauê aí e falaram, ai que legal? Ou será que eles aprenderam isso com alguém? Além desses símbolos que apareciam frequentemente nos testes, outras coisas ainda mais estranhas aconteciam com as cobaias da pesquisa. Todas as pessoas que entravam nesses espelhos sentiam tontura, náusea, enxaqueca, paranoia e se tremiam inteiro. Todos também relatavam a presença de alguma coisa ali dentro daquele espaço cilíndrico criado pelo espelho. Sério, quem tiver interesse, vai lá no livro que eu recomendei, o Cosmic Consciousness of Humanity, dos dois doutores que performaram o experimento, vai lá e leia o depoimento dos participantes desse estudo. Gente, sério, é um negócio assim que arrepia. Ah, Carol, mas o livro só existe em inglês. Infelizmente, esse livro ele foi traduzido do russo para o inglês. Então, ele está em inglês, mas ainda dá tempo de você aprender inglês. Sim, e comigo. Acesse meu curso carolmeensina.com e comece hoje mesmo, que em 5, 6 meses você já vai estar lendo todos os relatos de todo e qualquer livro, não só desse. Ah, já aproveitei e botei meu merchan aqui no meio. Em todo caso, os participantes desse estudo relatavam as coisas mais diversas que vocês podem imaginar. Um deles disse que se viu quando criança, quando tinha apenas 5 anos de idade. E em 75% dos casos, os pesquisadores diziam que contato com OVNIs e luzes estranhas no céu aconteciam antes ou depois de estar dentro do espelho. Uma outra pessoa disse ter conversado com um homem alto, pálido e todo de branco em uma sala de madeira. Porém, esse relato da aparição desse homem alto e pálido era muito recorrente ali nos documentos. Em mais de 60% dos casos, esse homem aí aparecia. Mas, gente, quem é esse homem? Olha, eu vou falar pra vocês, eu atravesso espelhos sempre.
E eu não encontro esse homem de branco. Não no primeiro espelho. Eu tenho que atravessar uns 8 para encontrar ele. Ah, por favor, me respeita. Bom, seja lá quem for esse homem aí, ele meio que intimidava as pessoas. As pessoas sentiam, ao estar na presença dessa criatura aí, que ele era um ser de muito poder. E é uma história muito parecida com a história do mago John Dee, que trabalhava para a coroa britânica. E nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, eu mencionei para vocês, inclusive no vídeo passado, que as histórias são muito parecidas. As histórias têm uma conexão bizarra, porque o John Dee e o Edward Kelly, eles também usavam um espelho menor, claro, eu cheguei a ver esse espelho lá no Museu Britânico, ele tem aproximadamente, né, o tamanho da minha cabeça, que assim, é preto assim, ó, redondinho, um espelho menor, claro, mas as histórias são iguais e relacionadas a espelhos. E isso tendia a acontecer quando a pessoa estava muito tempo dentro do espelho. Algumas pessoas se viam participando de eventos do Império Romano. Era uma espécie de viagem no tempo mesmo, ou seja, será que a ideia do Dr. Kozyrev de que o tempo é uma energia é real? Bom, os dois pesquisadores não sabiam explicar como aquilo estava acontecendo. Eles não sabiam dizer se a experiência era subjetiva, ou seja, se a pessoa estava imaginando tudo aquilo por causa da energia do espelho girando, ou se as pessoas estavam tendo uma experiência objetiva, ou seja, se aquelas coisas estavam de fato acontecendo. Mesmo assim, as pessoas sentiam que tinham feito uma viagem no tempo. Então, por muito tempo, as pessoas acreditaram que o espelho de Kozyrev era uma espécie de uma máquina no tempo. Mas, anos depois, com pesquisas mais aprimoradas, percebeu-se que esse dispositivo era muito mais do que uma simples máquina do tempo. Porque as pessoas que participaram do experimento, elas tinham contato com entidades não humanas. E principalmente quando o experimento foi performado lá perto do Stonehenge. Aí, gente, as coisas ficaram ainda mais doidas e os eventos ficaram muito mais fortes. Existem alguns pontos do planeta Terra que guardam algumas memórias, que guardam informações que são conectadas por uma frequência dimensional. São as chamadas linhas de lei. Eu falei para vocês em um outro vídeo aqui no canal sobre essas frequências, sobre essas linhas, como que elas se conectam e principalmente, sabe aqueles grandes monumentos do passado, os monumentos megalíticos, pirâmides do Egito, Stonehenge, o Göbekli Tepe mesmo? Gente, é impressionante que todos esses monumentos passam, eles assim coincidem exatamente pelo local onde essas linhas estão. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card caso você também queira assistir. Ele é muito interessante, principalmente se você quer saber se o local onde você vive passa uma linha de lei. Dizem que as pessoas que vivem em locais onde passam as linhas de lei, elas se conectam com o mundo inteiro de uma maneira inconsciente fantástica. São pessoas que conseguem destravar a própria vida através do estudo dessas linhas de lei. Estou me aprofundando nesse assunto para trazer essa informação aqui no canal também. Então, assim, se eu fosse você, não perderia absolutamente nada que eu postar aqui. No caso dos experimentos com o espelho de Kozyrev, a gente está falando de um mistério que vai ainda mais além do que tudo isso, porque nós temos OVNIs envolvidos. Gente, qual é a relação? Você entra dentro de um espelho para fazer um experimento de um espelho que gira porque um cara da prisão da União Soviética pensou que isso seria viável e daí, de repente, quando você começa a performar o experimento, luzes aparecem no céu. E a cidade inteira vê. Não só uma pessoa, não duas. A cidade inteira. Faz algum sentido isso? Bom, não faz. Só que mesmo não fazendo nenhum sentido, lá no pequeno vilarejo de Dixon, houve uma série de avistamentos no céu durante a condução desses experimentos. E os primeiros avistamentos começaram logo quando o aparato foi montado no laboratório, em 20 de dezembro de 1990. É aí que eu te pergunto, será que esses OVNIs que nós vemos aqui na Terra, todos eles, tá? Eles são realmente de algum tipo de presença extraterrestre? Eu pergunto isso, gente, porque a característica do experimento do espelho de Kozyrev é uma característica de um experimento multidimensional. A gente não tá contactando ninguém a, sei lá, 110 anos-luz de distância do planeta Terra. Pelo contrário, o negócio aconteceu aqui dentro mesmo. Vejam que interessante, a maioria desses OVNIs que são filmados e fotografados por aí, eles não são sólidos. Eles passam totalmente despercebidos pelos radares. As armas do planeta, elas não conseguem derrubar esses objetos, que geralmente têm uma aparência metálica, mas eles não são metálicos. Vocês sabem que lá no Polo Norte nós temos um fenômeno maravilhoso, lindíssimo, chamado fenômeno da aurora boreal. Certo? Ai, Carol, faz um vídeo explicando o fenômeno da aurora boreal. Gente, já tem.
Todos os vídeos que vocês me pedem já tem aqui no canal. A diferença é que, 1, o YouTube esconde meus vídeos, ou 2, você não tá procurando direito. Clica lá em cima na aba vídeos e aí você vai ver todos os vídeos que eu postei. Volta assim bastante, porque eu posto muito, gente. Tem 750 vídeos aqui nesse canal. Fora os anteriores que sumiram. Mas tem tudo aqui. É só pesquisar aqui dentro do canal. Assista o vídeo das auroras boreais se você tiver interesse. Já bota aí lá no assistir mais tarde e depois assiste que você vai gostar. Enfim, a cidade de Dixon, onde os primeiros experimentos começaram, né, porque depois foi para o Stonehenge e foi para vários lugares do mundo, essa cidade, ela fica no Polo Norte. E no terceiro dia do experimento, ali por volta das 2h30 da tarde, mais de 100 moradores do pequeno vilarejo viram uma aurora boreal muito estranha no céu. Eles descreveram essa aurora boreal como sendo uma aurora de flechas multicoloridas que desciam do céu. Essas luzes desceram e se concentraram ao redor do laboratório onde o experimento estava acontecendo. E durante esse exato dia e hora, o participante do experimento era Korolev, que era um pintor profissional. Eles queriam que Korolev pintasse as imagens que ele iria ver dentro do espelho e por isso eles chamaram ele para o experimento. Durante esse experimento, os pesquisadores perceberam que os instrumentos de gravação estavam dando defeito, mas eles não queriam perturbar o artista, então deixaram ele lá dentro, deixaram ele terminar de pintar, porque eles queriam saber o que ele via lá dentro. Mais tarde naquele dia, todo mundo no laboratório percebeu que pequenos objetos do laboratório ficaram magnetizados. Eles ligaram para a estação de monitoramento de geofísica e lá na estação de geofísica teve uma informação de que havia uma perturbação severa no campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra naquele dia, e existem medições comprovadas de que isso aconteceu, foi de 160 mil nanoteslas para 990 mil nanoteslas. Existem registros comprobatórios dessa atividade anômala do campo magnético do planeta Terra no dia do experimento. Uma leitura normal do campo magnético do planeta Terra gira em torno de 60 mil nanoteslas. O negócio foi para 160 a 990 mil. Além disso, perto dos polos do planeta, a força do campo magnético é muito maior do que no Equador. Então, seria essa talvez a explicação para aquela aurora boreal estranha e totalmente colorida que os habitantes do vilarejo viram? Infelizmente nós não sabemos. Bom, enquanto isso, o nosso artista Korolev, ele estava lá dentro da câmara, dos espelhos, e ele fez 3 desenhos do que ele viu lá dentro. No primeiro, tem 3 pirâmides envoltas em uma luz. No segundo, existe uma bola preta descendo para a Terra. Ele explicou esses desenhos depois, tá? E no terceiro, parecem ser 2 objetos em formato estranho descendo ao planeta Terra. Em janeiro de 1991, houve mais 3 incidentes com OVNIs. No dia 7, uma pirâmide amarela bem brilhante foi vista acima do laboratório. 30 minutos depois, uma bola amarela saiu dessa pirâmide e desceu do céu ali naquela localização. 50 minutos depois dessa segunda aparição, uma pessoa viu um triângulo que se formava em um semicírculo, também na cor amarela, pairando acima da cidade. Depois aconteceu outro evento no dia 17 de janeiro e, por último, aconteceu um evento no dia 28 de janeiro, sempre com as mesmas características e vistos por diversas pessoas diferentes. Mas isso não era tudo, tá, gente? Porque o espelho de Kozyrev, ele parecia deixar um efeito permanente nos pacientes. Uma conclusão que os doutores Kharmachev e Trofimov tiveram é que o experimento abria uma espécie de caixa de Pandora. Eles achavam que o experimento aumentava a consciência da pessoa de uma maneira que eles não sabiam explicar. E eu repito para vocês isso aqui no canal para deixar bem claro. Não atravesse espelhos caso você não tenha conhecimento para fazer isso. A pessoa vai falar, nossa, cara, mas como é que eu vou atravessar um espelho? Isso aí é assunto para outra hora. Não sei nem se a seita me deixa falar sobre isso, mas não atravesse espelhos se você não tiver conhecimento e consciência do que você está fazendo. E foi exatamente por isso que eles pararam com os experimentos, porque eles ficaram com medo do que mais poderia acontecer com os participantes. O Dr. Kharmachev acreditava que as informações contidas ali eram muito maiores do que os nossos cérebros humanos conseguem processar. E ele também achou que eles estavam abrindo um portal para uma dimensão paralela, uma dimensão
de criaturas não amigáveis. Mas o Dr. Trofimov, ele continua conduzindo esses experimentos até hoje, ele dá palestra sobre o assunto. Mas eles ainda não descobriram o mistério que existe por trás desses espelhos. Então é aí que eu te pergunto, seriam esses dois doutores russos a reencarnação dos nossos queridos amigos, o John Dee e o Edward Kelly? Eu estou perguntando isso, gente, porque o Edward Kelly e o John Dee, eles fizeram a mesmíssima coisa no passado, eles obtiveram os mesmíssimos resultados e depois eles meio que brigaram. Eles falaram, não quero mais fazer isso aí tá estranho. Um deles não queria mais fazer e o outro seguiu fazendo. E, se estivesse vivo, estaria fazendo até hoje. Vocês já viram o vídeo do John Dee e do Edward Kelly sobre espelhos? Se vocês não viram, eu recomendo assim fortemente. Porque eu estou construindo uma narrativa com vocês para poder contar para vocês uns assuntos que vão vir agora em outubro. Então, se você não assiste esses vídeos que eu recomendo, você vai ficar meio perdido, entendeu? Então eu super recomendo que você faça aí a sua maratonazinha. Para mim, as duas histórias estão extremamente conectadas. O experimento na Sibéria com espelhos e os experimentos de John Dee e Edward Kelly lá no passado, lá no Reino Unido. No passado, falavam que esses experimentos do Edward Kelly e do John Dee eram ocultismo. Já nessa versão russa, ele veio mais com uma pegada de ciência. A gente vai saber o dia que esses dois homens russos morrerem e eles voltarem, sei lá, de repente numa terceira encarnação tentando fazer a exata mesma coisa num futuro com mais tecnologia, o que não vai acontecer? Eu achei esse caso assim muito bizarro e o experimento de Kozyrev, para mim, é um dos experimentos mais perturbadores que existem na história desse mundão aqui. Bom, vocês têm lição de casa, né? Que é assistir ao vídeo anterior, que saiu na segunda-feira, e assistir também ao vídeo que fala sobre esse lado mais ocultista de atravessar espelhos. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado desse que é a parte 2. Ai, vocês ouviram? Gente, eu estou precisando de um ortopedista urgente. Ai, até rimou. Então, esse aqui é a parte 2 desse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado. A parte 1 ficará aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição. E todos os vídeos que eu recomendo também ficam sempre aqui na descrição, caso você não os encontre nesse YouTube maravilhoso de meu Deus, que aqui do lado, ó, aqui do, não sei de que lado que é, mas aqui do lado onde tem o recomendado, vocês vão achar vídeo de todo mundo, menos os meus. Façam o teste, eu já tentei com diversos amiguinhos. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos, se meu pulso colaborar.